Fala, rapaziada, voltando aqui a nossa correção, agora a gente vai para a questão de número 10, tá bom? Então vamos lá, começa assim, ó. No decorrer da história, as sociedades humanas demarcaram territórios e fronteiras, ó, territórios e fronteiras, tá bom? Fundando estados ou países, lembrando sempre que países corresponde, né, à parte territorial, né, de um estado, tá bom? O que acontece, gente? Territórios são aquelas porções, né, delimitadas por fronteiras, né, onde você tem uma relação de poder, tá bom? Estabelecido aí. Interprete o mapa e responda às questões. Então, ó, tem mapa, tem que recorrer aos elementos cartográficos. Então, o conselho que eu sempre dou é identificar os elementos cartográficos, né, aqueles auxiliadores para a leitura cartográfica. Então, nós temos aqui o título, Fronteiras do Mundo, tá bom? Vou tirar isso daqui, ó. Nós temos, né, a legenda, tá aqui, ó, beleza? Temos aqui a legenda, nós temos a orientação, olha a nossa querida Rosa dos Ventos aqui, nós temos a escala, nós temos a fonte, né, do mapa, bacana, então nós temos aqui a identificação dos elementos cartográficos. Agora a gente vai partir para a resolução dos itens, né, que compõem a questão de número 10, tá bom? Beleza. Primeiro, item A. Compare este mapa com o planisfério político encontrado na página 286 do livro de vocês, tá bom? Depois que vocês compararem, o que vocês vão fazer? Cite, olha o verbo de comando, os estados, então ó, já está dando uma dica, que está falando de plural, ó, os estados ou países que definiram suas fronteiras antes de 1800, tá bom? Certo? Então, ó, o mapa da página 286 está aqui, deixa eu apresentar para vocês. Se eu não me engano, é a última página do livro de vocês. É a página que mostra o planisfério político. Lembrando sempre, planisfério é uma representação plana da superfície terrestre, apresentando lado a lado, né, hemisfério oriental com hemisfério ocidental. Então nós temos essa representação aqui, ó, na página 286, tá bom? Certo? Voltando então para a questão. Voltando para a questão aqui, ó, países, né, que definiram sua fronteira antes de 1800. Então a gente precisa recorrer à legenda. Então, ó, deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais claro o entendimento de vocês, tá bom? Para não ficar tão tumultuado, tão contaminado aí de informações, para a gente facilitar a leitura do mapa. Então nós temos aqui, ó, antes de 1800, a parte escura, né, a parte, né, a preta da legenda. Então nós temos aqui, ó, a nossa resposta. Só que aí você precisa ter um mínimo de conhecimento geográfico, tá bom? Esse ponto está fazendo referência justamente às potências ibéricas da expansão marítima. Aqui está fazendo referência a Portugal e Espanha, que fatores importantes foi justamente o estabelecimento das suas fronteiras, a formação de estados nacionais, a organização de identidades nacionais, foram fatores importantíssimos, né, para o lançamento dos seus programas, dos seus projetos, né, políticos, econômicos relacionados à expansão marítima. Então, a gente está falando aqui, ó, de Portugal e Espanha, tá legal? Então, os países, né, que definiram suas fronteiras antes de 1800 são justamente os países ibéricos, né, os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Show? Vamos lá para B, então. De acordo com o mapa, as fronteiras do Brasil foram definidas em quais datas, tá legal? Em quais datas? Se a gente recorrer à fronteira aqui, ó, território brasileiro tá aqui, né? Território brasileiro tá aqui, ficou horrível isso. Vamos fazer um xizinho aqui, ó. Território brasileiro tá aqui, certo? E você vai precisar fazer o comparativo com a legenda. Então, o território brasileiro foi definido aqui, ó, utilizando essa legenda entre, né, 1915 e 1945, tá bom? Só questão de curiosidade, né, foi em 1944 que o IBGE, durante, né, o período do Estado Novo varguista, o IBGE foi criado, né, por Vargas, para ser um órgão extremamente importante ligado ao Estado para fazer estatísticas, conhecer o território nacional, óbvio, né? Como que você vai administrar aquilo que você não conhece, tá bom? Então foi o IBGE em 1944 que fez, de fato, né, a representação com os limites, né? Estabeleceu dentro de uma representação cartográfica os limites territoriais do Brasil, incluindo, né, as fronteiras com seus vizinhos, tá bom? Então nós temos aqui a nossa querida resposta. Cite pelo menos 3 países
que estabeleceram as suas fronteiras. Então, pelo menos 3 países que estabeleceram as fronteiras após 1900, tá legal? No finalzinho, 1990, perdão, né? No finalzinho do século 20, tá? Então aqui, ó, a partir de 1920 é a parte mais clarinha, né? É a parte mais clarinha do mapa. Então vamos analisar primeiramente aqui, ó, a parte da Eurásia. Então nós temos a Rússia. Lembrem-se, né, que em 1991 nós temos a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 15 repúblicas, tá bom? Uma delas, né, aquela que recebeu a herança principal, o espólio, né, da União Soviética, foi justamente a Federação Russa. Além dela, nós podemos citar a Alemanha, tá? A Alemanha também é um caso relacionado à própria Guerra Fria. No pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria, o território alemão, né, derrotado, o nazismo derrotado, ele foi dividido em 2 áreas de ocupação, uma de influência soviética, influência socialista, outra de influência, né, capitalista, dando origem à República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, né, como era mais conhecida, o nome mais famosinho, e a parte, né, oriental da Alemanha, que era conhecido como República Democrática da Alemanha, né, uma área de influência socialista aí, tá bom? Em 1989 nós temos a simbólica queda do Muro de Berlim, que era aquela barreira física iniciada em 1991, que dividia a capital da Alemanha, Berlim, em 2 porções também, a porção oriental socialista e a porção ocidental capitalista. Então nós temos a simbólica queda do Muro de Berlim, ou seja, onde as fronteiras foram abertas, né? Então isso já mostrava claramente as transformações que o mundo, né, se apresentava e já vinha se consolidando com o enfraquecimento da União Soviética, a União Soviética mostrando sinais de falência, tá bom? Em 1990 nós temos a unificação da Alemanha, então nós temos a Alemanha, né, como importante país que definiu suas fronteiras em 1990, né, a partir de 1990, tá bom? Mas foi em 1990, tá bom? Nós temos aqui, ó, também o Cazaquistão, a Ucrânia, tá bom? Que foram fraturas, fragmentações também, que faziam parte, né, da União Soviética, das repúblicas, né, soviéticas, tá bom? Pegando aqui agora a África, né? Vamos pegar aqui agora a África. A gente pode chamar atenção, né, para o Sudão do Sul. Foi a última fratura reconhecida pela ONU, né, depois de um intenso conflito, né? Disputas de interesses econômicos. Ali no Sudão do Sul você tem muito petróleo. Nós temos, né, a divisão do Sudão, dando origem ao Sudão e ao que nós chamamos hoje de Sudão do Sul. Nós temos também a questão da Namíbia, tá bom? Que é outro exemplo que você poderia dar aí na África, tá? Então é isso, galera. Então nós temos essas interpretações aí, tá bom? Citamos alguns, né? A questão pedia no mínimo 3. Eu acho que já chegamos, já conseguimos, né, completar o objetivo aí da questão, tá bom? Aqui, no próximo vídeo a gente dá prosseguimento às questões por hora. Agradeço aí vocês, tá? E esses detalhezinhos que eu citei aí no item C, cara, vale a pena dar uma pesquisada. Quem gosta aí, quem tem curiosidade por atualidades, questões geopolíticas, né? É interessantíssimo. Em termos da geografia, a gente vai estudar um pouquinho isso, né, esse ano. Ano que vem a gente vai estudar bastante isso, certo? E no ensino médio, né, os professores de história, né, vão fazer a complementação do ponto de vista histórico, né? A gente faz uma leitura geopolítica desses embrólios, desses conflitos, dessas fragmentações e disputas territoriais, certo? Ao reconhecimento, né, por parte da ONU, ou as disputas que ainda se mantêm latentes, tá? É o que a gente vai estudar um pouquinho esse ano que vem, tá bom? E no ensino médio vai ficar um pouco mais claro isso para vocês dentro de uma evolução histórica na disciplina, né, de história, tá bom? Aqui, ó. Até daqui a pouco. Obrigado aí pela atenção, tá?